Oi, oi. O nosso trabalho é sobre o método de ordenação Team Short e eu sou a Maria Júlia. Eu sou o Jonathan Ribeiro. Eu sou Augusto Arraga. Falando rapidinho, o Team Short nasceu em 2002 e ele recebeu esse nome em razão do seu criador Tim Peters, que é um software engineer e ele é bem famoso na comunidade do Python, principalmente por essa implementação do método e também por outras implementações. Falando um pouquinho sobre o Team Short, ele nasceu da necessidade de ter um método de ordenação que fosse eficaz e rápido, e nisso ele surgiu de outros dois métodos, chamado um de Insert Short e outro de Merge Short. Explicando um pouco de como que ele funciona, a sua ordem de execução, ele primeiro vai fazer um cálculo da mini-run, para depois ele fazer o Insert Short e por último o Merge Short. Explicando agora como que funciona essa min-run. A min-run, né, ela é um valor utilizado nesse algoritmo que determina o tamanho mínimo de uma run durante a fase de divisão dos arrays em execuções ordenadas, né? A ideia do TeamSort, né, é dividir esse array em pequenas runs e em seguida mesclar essas runs em execuções maiores até obter uma sequência ordenada. A escolha adequada do tamanho mínimo de uma run é muito importante para o desempenho. Ou seja, ela não deve ser muito grande e nem muito pequena para conseguir obter o melhor desempenho do algoritmo de ordenação. No TeamSort, o valor da min-run é calculado por uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que é um valor pré-definido, e também recebe o tamanho do array. Esse tamanho da min-run, após vários testes, foi chegado no número, em dois números que são 32 e 64, que seriam os números ideais para tá usando como min-run, que seria um número mais eficiente, né? É, Depois do cálculo dessa min-run, o array é dividido em runs de tamanho mínimo usando o insertion sort, que vai fazer a ordenação dessas runs, e em seguida, através do merge sort, essas runs vão ser mescladas até chegar no array todo ordenado. E em resumo, né, o parâmetro da min-run é usado para controlar o tamanho mínimo das runs, né, durante a fase de divisão do array em execuções ordenadas. A escolha adequada do min-run é essencial para otimizar o desempenho do algoritmo e garantir uma ordenação eficiente. Aqui nós temos um pequeno exemplo de como que é feito esse cálculo na linguagem de programação Java. Beleza? Então agora eu vou falar sobre um pouquinho sobre Insert Short e Merge Short. Então pode colocar na imagem aí. Bom, então como já foi mencionado, né, o Insert Short ele vai ser executado depois da main run já ter sido definida, né? Então, só explicando um pouquinho mais de como ele funciona, então ele é um algoritmo de ordenação onde percorre uma lista de elementos e a cada iteração ele seleciona o valor de um elemento e o posiciona na ordem correta em relação aos elementos anteriores. Então, visto isso, ele é eficiente para as listas pequenas, mas ele se torna lento quando utilizado para ordenar listas maiores. Agora comentando um pouquinho sobre o Merge Short, como também já foi mencionado, ele vai ser executado apenas depois do Insert Short. Então, uma outra imagem aí de representação desse algoritmo. E agora explicando um pouquinho dele, ele é um algoritmo de ordenação onde vai dividir o conjunto de dados em duas metades iguais. Então, ele ordena recursivamente cada uma delas e, em seguida, funde as metades ordenadas em um único conjunto que também está ordenado já. Esse processo, então, ele é realizado até que o conjunto todo esteja ordenado. E por fim, então, ele, por essa forma de ele executar e ordenar os itens, ele é considerado um algoritmo eficiente para a ordenação de grandes conjuntos de dados. Falando só um pouquinho, agora finalizando, né, já. Ele é utilizado hoje principalmente no Python, em dois métodos, sendo o sorted e o list.sort. E também ele já é aplicado no Java, utilizado no arrays.shorts.
E agora a gente também vai apresentar como ficou o nosso código e mostrar como ele está ordenando. Beleza, aqui nós temos um pequeno exemplo, né, do código funcionando. Aqui nós temos o método de sort, de mirrun, do insertion e do merge. E eu vou estar mostrando ele na prática funcionando. Nós pré-estabelecemos dois arrays aqui, com números inteiros. E como vocês podem ver, eles estão totalmente desordenados. E quando eu coloco para rodar, aqui nós temos o resultado das duas listas que estavam desordenadas. E através do algoritmo de TeamSort elas foram ordenadas. Para fazer a prova real, eu posso até estar modificando alguns números aqui. Vou fazer isso na segunda lista, colocando os números aleatórios, mudando o sinal. Vocês vão perceber que vai estar totalmente diferente na próxima vez que eu rodar, que vai ser agora. Então, agora a gente vai estar, por último, né, mostrando um vídeo aí, porque de simulação, já que a gente não conseguiu encontrar nenhum software aí e nem nada para nós mesmos simularmos, né? A gente vai Já que estar a mostrando. gente. Tá, só explicando porque a gente usou Java para fazer, geralmente é utilizado Python. Então também teve essa dificuldade. Exato. E aí, através desse vídeo aqui, se a gente prestar atenção, a gente consegue perceber nitidamente aí o min run acontecendo primeiramente, depois o insert short e no final o merge short, então juntando as partes. E então é isso. Agradecemos todos pela atenção. E esse foi nosso trabalho desenvolvido para a matéria de algoritmos e estrutura de dados sobre TeamSort.